Seja bem-vindo ao canal da Congregação Presbiteriana de Macapá. Eu sou o pastor Michel e eu quero convidar você para juntos meditarmos no livro de Ruth, capítulo de número 4, versos de 1 a 12. Quero te informar que este será o nosso penúltimo estudo no livro de Ruth. Se Deus assim nos permitir, próximo domingo nós estaremos concluindo a exposição deste livro. E no livro de Ruth, queridos, nós temos aprendido lições preciosas a respeito da figura do resgatador. Ele é um personagem ali do Antigo Testamento que tinha a função de, mediante o pagamento de um resgate, por exemplo, reaver bens de uma família endividada. Ele poderia também, mediante o pagamento de um resgate, libertar parentes que tinham sido vendidos como escravos. E o resgatador, ele tinha a função de apontar para Cristo. Cristo é o grande resgatador nos planos do Senhor Deus para o seu povo. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui no seu ministério terreno, ele deixou claro isso. Ele disse lá em Marcos capítulo 10, versículo de número 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Cristo, queridos, ele foi o grande resgatador, aquele que pagou o maior de todos os resgates. Por meio do seu sangue, Cristo pagou a nossa dívida, a dívida de todo o povo de Deus. E assim ele nos resgatou da culpa do pecado, do poder do pecado e também da condenação do pecado. E hoje eu quero continuar estudando com você a respeito deste resgate de Boaz para com Ruth e ver como este resgate ele aponta para o resgate que Deus realiza na vida do seu povo. Então, obviamente, há diferença entre os dois resgates, mas há muitas semelhanças e eu quero destacar essas semelhanças hoje. Veja, nós estamos estudando o livro de Ruth e na semana passada vimos o plano de Noemi para dar a Ruth, sua nora, um lar, uma família, um descanso. Foi um plano perigoso, porém um plano necessário. Por quê? Porque uma vez que não haviam homens ali na família de Noemi para conduzirem aquele processo entre Boaz e Ruth, ela teve que tomar a dianteira, ela teve que tomar a iniciativa. Então ela traçou um plano e passou para Ruth. Ruth seguiu todas as orientações de Noemi e foi então ao encontro de Boaz e pediu a ele que ele fosse o seu resgatador. Naquele contexto, significava que Boaz ele resgataria as terras do antigo marido de Ruth, do marido falecido de Ruth, e que também tomaria ela como esposa. E apesar de Boaz e Ruth estarem interessados um no outro, ambos possuem ali uma postura extremamente íntegra. Eles não colocaram em primeiro lugar os seus desejos, antes se submeteram à vontade do Senhor Deus. Boaz então aceitou ser o resgatador de Ruth, porém havia um empecilho. E esse empecilho era porque havia um outro resgatador que inclusive tinha a preferência de realizar este resgate de Ruth. Boaz então ele se compromete a fazer tudo de acordo com a lei. Isso poderia, inclusive, como nós vimos, implicar no fato de que Ruth seria resgatada por outro e seria esposa de outro, né? E assim, queridos, termina o capítulo de número 3. E uma coisa que eu chamo a sua atenção e eu quero te convidar a imaginar agora. Imagina se você não conhecesse o final dessa história. Capítulo 3 termina e nós não temos nenhuma certeza de que Boaz e Ruth
ficariam juntos. Imagine a tensão, imagine as dúvidas. Será que Ruth vai acabar casando-se com outro resgatador? Será que Boaz, por conta do seu critério de fazer tudo de acordo com a lei de Deus, ele vai perder Ruth? Vejamos então, queridos, como Deus vai conduzir essa história. E com base nisso, eu quero propor a você hoje meditarmos nesse texto sobre o seguinte tema: o resgate providenciado por Deus. O resgate providenciado por Deus. E o primeiro ponto no texto que eu gostaria de destacar é que foi um resgate voluntário. Observe comigo o que é que diz aqui o verso de número 1 do capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Observe a iniciativa que Boaz tem para resgatar Ruth. É uma iniciativa absolutamente voluntária. Boaz, ele não está sendo pressionado, coagido, constrangido a realizar aquele resgate. Pelo contrário, tão logo Ruth fez a ele o pedido para que fosse o seu resgatador, ele prontamente se dispôs e demonstrou total interesse em resgatá-la. E de uma forma extremamente diligente, ele se comprometeu, tanto com Ruth quanto com Noemi, de buscar uma solução para aquela questão. E tão logo amanheceu, diz o texto, que Boaz ele subiu à porta da cidade e ficou ali. Boaz ele vai para a porta da cidade por dois motivos. Primeiro, porque era o melhor lugar para que ele pudesse encontrar o outro resgatador, pois todos os habitantes da cidade eles tinham que passar pela porta para ir aos campos. Segundo, porque também ali na porta da cidade era o lugar onde ocorriam os negócios, onde ocorriam as transações legais. Então Boaz ele fica ali na porta da cidade, aguardando o outro resgatador passar. Veja que ele é alguém que voluntariamente se compromete em resgatar Ruth e de forma ativa ele age para que aquele resgate ocorresse. Mesmo sendo um homem rico, um homem solteiro, um homem de boa fama ali na cidade, ainda assim Boaz ele contemplou a necessidade de Ruth e se dispôs a resgatá-la. E aqui, queridos, nós encontramos um paralelo direto com o Senhor Jesus Cristo, nosso resgatador. Cristo também, ao contemplar a nossa necessidade, ele voluntariamente se dispôs a pagar o preço do nosso resgate, morrendo na cruz do Calvário. Em nenhum momento você também vai perceber que Cristo foi constrangido, coagido ou forçado pelo Pai para ser o nosso resgatador, para realizar o nosso resgate. A palavra de Deus vai nos dizer, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20, que o Filho do Homem nos amou, o Filho de Deus nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Ou seja, Cristo ele não foi arrastado contra a sua vontade para a cruz. Pelo contrário, a sua atitude foi uma atitude, sem dúvida, voluntária. Ele mesmo vai dizer no Novo Testamento que ele iria entregar a sua vida, que ninguém ia tirar dele, ele, pelo contrário, espontaneamente estava dando a sua vida. No Antigo Testamento, o fato de uma família ter um resgatador, isso não significa que ele seria obrigado a resgatar. Seja os bens, seja os seus parentes, ele tinha que querer isto, ele tinha que ter essa vontade de realizar o resgate. Aplicando isso para o Senhor Jesus, Cristo teve esse desejo, teve essa vontade. Ele voluntariamente decidiu entregar a sua vida como um pagamento pelo nosso resgate. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar no texto
é que foi um resgate dentro dos critérios da lei. Observe comigo a continuação do texto, aqui no capítulo 4, versículo 1 em diante. Boaz subiu à porta da cidade, assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Algo, queridos, que fica muito claro, muito evidente nessa história é o comprometimento de Boaz em fazer tudo de acordo com a lei. Nós vimos no capítulo anterior que, naquela ocasião em que Ruth pede a Boaz para que ele a resgatasse, Boaz deixa claro o seu desejo, o seu intuito, né, de resgatar Ruth. Porém, ele não omite o fato de que havia um outro resgatador mais chegado e que esse resgatador tinha a preferência. Como nós observamos, ele, para fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, ele coloca em risco até o relacionamento dele com Ruth. Ou seja, Boaz poderia, ao fazer tudo de acordo com a lei, ver um outro resgatador tomando Ruth como sendo sua esposa. Mas veja que ele decide então fazer tudo de acordo com a lei. É com esse intuito então que Boaz esperou o outro resgatador na porta. Diz o texto que ele também vai chamar 10 testemunhas para trazer então ali legalidade ao processo. Era importante que esses passos fossem dados, né, para que depois ninguém dissesse que Boaz não agiu de acordo com a lei, para que depois não corresse o risco de, uma vez resgatando Ruth, alguém vir reclamar que era direito seu resgatá-la. Então, Boaz, meus queridos, ele vai aqui conversar com o resgatador. Mas perceba, queridos, que o resgatador ele não é mencionado pelo nome. Né? É apenas chamado de fulano. E a ideia aqui do texto é que o autor do texto, né, aquele que escreveu o livro de Ruth, ele sabia o nome dele. Porém, propositalmente, ele resolve não mencionar aqui na história. Ele apenas o chama de fulano. Nós vamos entender por que, né, que ele agiu assim. Veja a continuação aqui do texto no verso de número 3. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui, e na do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-me para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Veja que Boaz ele vai então expor a situação para o outro resgatador, né? Ele diz: olha, você lembra que Noemi ela tem aqui alguns campos, né, que pertenciam ao marido dela, Elimeleque. Esses campos estão disponíveis para venda porque Noemi precisa do dinheiro, né? Segundo alguns comentaristas, queridos, o que estava à venda aqui não era a posse definitiva da terra. Antes, o que estava à venda era o usufruto da terra. Ou seja, quem redimisse teria o direito de usar aquele campo. Entretanto, no futuro, aquele campo retornaria para a família de Noemi, seria dado novamente para os seus herdeiros. Mas observe, a esta altura Noemi já está mais idosa. Veja que ela não tem descendentes, ela não tem filhos, ela não tem netos. Então esse resgatador ele percebe aqui uma boa oportunidade.
Ele imagina, olha só, essa terra aqui é uma boa oportunidade. Por quê? Porque eu pego ela, vou adquiri-la, faço um grande investimento, cuido da viúva, mas daqui a algum tempo ela vai morrer e pronto. O campo é meu, o campo é dos meus descendentes de forma definitiva. Por isso que ele vai dizer, tudo bem, eu resgatarei. E tudo aqui, queridos, então está indicando para o fato de que Ruth vai para os braços desse outro resgatador. Mas alguém já disse que as melhores histórias, elas geralmente temos viradas, né? E é o que vai acontecer aqui. Havia na lei uma responsabilidade que aquele outro consolador não estava levando em consideração, mas que Boaz, que era um sujeito que fazia tudo de acordo com a lei, faz questão de lembrá-lo. Não é? Então veja que ele vai dizer aqui a partir do verso 5. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Veja que Boaz então explica, olha, fulano, além de Noemi, tem também Ruth. Se você for comprar o campo delas, então você vai ter que se casar com Ruth, você vai ter que suscitar descendência ao falecido marido, né, de Ruth, e você terá filhos com ela. Esses filhos, eles farão parte da descendência do antigo marido dela, eles receberão o nome da família do antigo marido e eles serão, então, os futuros herdeiros desta terra. Só que quando Boaz explica isso para ele, ou relembra ele a respeito desse ponto da lei, ele então muda de ideia. Né? Veja bem, ele não vai estabelecer o seu próprio nome se ele aceitar fazer o resgate de Ruth. Ele vai estar trabalhando para estabelecer o nome de Malom, de Elimeleque. Será que ele então vai aceitar manter vivo o nome de outros ao seu próprio custo? Ou seja, você vai ter o custo de cuidar financeiramente de Noemi, cuidar financeiramente de Ruth, né? Adquirir a terra, investir a terra, para que isso tudo então vá ficar então no nome de outra pessoa. Mas veja, queridos, que o resgatador fulano, ele então muda de ideia, ele não quer mais resgatar, né? E ele passa a bola para Boaz. Interessante que esse homem, queridos, ele percebe que resgatar a terra de Noemi significaria para ele perder parte dos seus bens, perder parte do seu legado, deixar de escrever o seu nome na história. Ele acha que ao aceitar, né, e resgatar Ruth, ele deixará de fazer o seu próprio caminho para fazer o caminho dos outros. Ao invés de investir em si mesmo e na sua segurança, não é? Mas então ele não quer fazer isso. Veja, queridos, que ironia é o fato de que este homem que está tão preocupado em fazer com que o seu nome se perpetue, ele tem aqui o seu nome suprimido. É ou não é uma grande ironia? Né? O Senhor aqui, através do seu autor inspirado, decide não mencionar o nome deste homem na história. E nós não sabemos quem ele era. Pelo contrário, né,
sabemos quem é Boaz, né? Boaz é aquele que não está preocupado com o seu legado, mas está disposto a suscitar um nome, né, para Malom, para Elimeleque. E veja que ele até hoje, queridos, é lembrado por esse gesto. Mas com a desistência deste resgatador, Boaz então ele poderia, de acordo com a lei, resgatar as terras de Noemi e casar-se com Ruth. Veja que ele correu o risco de perder Ruth, mas cumpriu exatamente todos os passos que a lei exigia. E o seu desejo então de casar com Ruth não levou a desobedecer a lei de Deus, a trilhar caminhos estranhos ao Senhor. E veja, queridos, que Boaz não apenas ele estava disposto a resgatar Ruth, como também ele se submeteu aos critérios da lei. E isso nos lembra, queridos, como o nosso resgatador também ele se submeteu aos critérios da lei para nos resgatar. Ele sabia que para nos resgatar, ele teria que cumprir perfeitamente a lei. E foi justamente isso que ele fez. Ele mesmo vai dizer, né, no Sermão do Monte, que ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumpri-la. Mas como então Cristo cumpriu a lei, né, e como este cumprimento da lei por meio de Cristo contribuiu para o nosso resgate? Primeiro, porque como nosso representante, Cristo ativamente obedeceu à lei, vivendo uma vida perfeita, né? Aquela vida que eu deveria ter vivido, que você deveria ter vivido, que nós não fomos capazes. Segundo, Cristo também, como nosso representante, ele assumiu o nosso lugar naquela cruz e passivamente se submeteu ao castigo que a lei requeria. A lei dizia claramente: a alma que pecar, essa morrerá. Então ele assumiu a nossa morte. E por meio desse cumprimento ativo, vivendo a vida que nós não deveríamos viver e não fomos capazes de viver, obedecendo a lei perfeitamente, e também por meio da sua obediência passiva, ou seja, ele se colocando em nosso lugar, nos substituindo e morrendo a nossa morte, Cristo adquiriu uma justiça perfeita, que então é atribuída a nós, imputada a nós, usando aqui a linguagem do apóstolo Paulo, mediante a fé nele. Então, na medida em que nós cremos naquilo que ele fez, no cumprimento da lei, nós somos então resgatados por ele. Em terceiro lugar, foi um resgate que envolveu sacrifício. Agora, observe comigo que Boaz ele está disposto a pagar o preço que o outro resgatador não quis. Observe aqui a partir do verso de número 7. Este era outrora o costume em Israel, quando há resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Queridos, Boaz, então, ele decide arcar com o custo do resgate de Ruth. E ele vai oficializar, né, legalmente esse resgate por meio deste ritual que acontecia naquele período em Israel, que era um ritual onde aqueles que estavam fazendo um determinado negócio,
eles trocavam as suas sandálias. Então, tudo foi feito de acordo com aquilo que a lei exigia, diante de várias testemunhas, não apenas aqueles primeiros 10 que foram chamados por Boaz, mas outras pessoas que estavam ali acompanhando todo o processo. E veja que Boaz ele pagou, para recuperar as posses de Elimeleque. Ele vai gastar aqui dinheiro para cuidar de Noemi. Ele assumiu a responsabilidade financeira também com respeito a Ruth, né? Mas veja, queridos, que talvez o maior custo para ele, para Boaz, era o nome, né? Aquilo que ele teria então que abrir mão para poder suscitar a descendência de Malom. Boaz então arcou com este custo. E observe, queridos, que Boaz ele assume que por meio daquele compromisso ele estaria ali evitando que o nome da família de Elimeleque fosse exterminado da história de Israel, o que era considerado naquela época uma maldição. O filho de Boaz com Ruth levaria então o nome da família de Elimeleque. Ele também no futuro herdaria as terras, e manteria vivo o nome da sua família. Interessante, queridos, que o outro resgatador pensou e refletiu apenas de acordo com o aspecto financeiro e na preservação do seu nome. Boaz aqui não se preocupou com isto, ele se preocupou com Ruth, com Noemi. Elas precisavam ser amparadas. Para Boaz aqui fica claro que a vida valia mais do que os bens materiais ou o fato de tornar o seu nome grande. E ele faz isso ainda que seja a grande custo para ele, ainda que seja por meio de um pagamento e por meio de um sacrifício. E se essa atitude de Boaz, queridos, tão bela, chama a nossa atenção, ainda mais deveria nos fascinar, aquilo que Cristo fez por nós. Porque Ele pagou o maior de todos os resgates para nos salvar. Deveríamos ter muito mais admiração pelo Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício que Ele fez por nós. Basta você pensar que por nossa causa, Cristo, que antes subsistia em forma de Deus, estava na glória com o Pai, Ele assumiu a forma de servo, encarnou, teve uma vida repleta de sofrimentos por nossa causa. Desde o seu nascimento, Ele foi perseguido, durante o seu ministério ele foi confrontado, enfrentou a oposição, a calúnia, o descrédito. No Getsemane, ele suou sangue, ele sentiu tristeza mortal no seu coração, ele foi tratado como um malfeitor, ele foi abandonado pelos seus discípulos. Durante a crucificação, nós vamos percebê-lo também sendo maltratado, espancado, escarnecido, humilhado, foi submetido àquela morte horrenda ali na cruz do Calvário, foi abandonado pelo Pai. E tudo isso corresponde, ao preço pago por Ele para nos resgatar. Será então, queridos, que nós somos merecedores de tão grande amor? Eu estou certo que não. Mas o fato é que o nosso resgatador, ele de fato realizou um resgate por meio de um grande sacrifício. E isso foi uma prova de amor dele para conosco. Em quarto lugar, foi um resgate que redundou em frutos que glorificam o Senhor. Uma vez então que Boaz ele
oficializou o resgate de Ruth e, consequentemente, o seu casamento com ela, você vai observar que tanto as 10 testemunhas, os 10 anciãos, como outras pessoas que estavam ali acompanhando o processo, eles começam então a pronunciar bênçãos para aquele casal. Então, nós vamos observar aqui no texto que eles vão mencionar várias bênçãos aqui direcionadas tanto para Boaz quanto para Ruth. E a primeira bênção está aqui no verso de número 11, quando é dito o seguinte: todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Então aqui, nessa primeira bênção, o povo menciona aqui duas personagens, né, daqui do Antigo Testamento, Raquel e Lia, esposas de Jacó. E uma coisa que chama a atenção aqui é que ambas, né, juntamente com as suas concubinas, foram responsáveis pelas 12 tribos, vamos colocar assim, os 12 patriarcas das tribos de Israel. Então, quando o povo está aqui mencionando o fato de que Ruth seja como essas mulheres, eles estão desejando que ela seja uma mulher frutífera, né? Que ela tivesse muitos filhos. Mas, em segundo lugar, a segunda bênção aqui que é mencionada é direcionada então para Boaz. Ainda no verso 11 é dito assim: Boaz ate valorosamente em Efratá e faze-te nome afamado em Belém. Ou seja, se por um lado eles desejam que Ruth tenha muitos filhos, isso significaria que Boaz teria uma família muito numerosa, uma família que trabalharia nos campos e que conseguiria ainda mais prosperidade, e que o nome dele fosse então afamado, que o nome dele então fosse feito grande dentro daquele contexto. Você vê aqui que o outro resgatador não quis resgatar por conta do nome, e ele teve o seu nome suprimido das escrituras. Nós não sabemos quem ele é, mas Boaz não. Boaz, o nome dele ficou marcado. E aqui as testemunhas rogam esta bênção, que ele possa ter aqui o seu nome sendo reconhecido, o seu nome afamado em Belém. Mas há um acréscimo aqui ainda, uma terceira bênção que é mencionada aqui no verso 12. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Interessante, queridos, que aqui é mencionado mais um evento do Antigo Testamento, e não sei quantos irmãos lembram, mas há um caso entre Tamar, né? Tamar, ela era uma das esposas dos filhos de Judá. Esse filho veio a falecer. O natural, de acordo com a lei do Levirato, era que os seus irmãos suscitassem descendência, né, para o esposo de Tamar. Mas não foi o que aconteceu. Tamar, então, ficou revoltada e resolveu seguir um caminho pecaminoso, vestiu-se de prostituta e teve uma noite com o seu sogro. E desta noite houve uma gravidez, ela teve 2 filhos e um deles foi o Pérez, não é? E quando você vai olhar a linhagem do Senhor Jesus Cristo, um dos seus descendentes é justamente esse Pérez. Então, aqui nós vamos perceber também que isso também vai acontecer com relação a Boaz. O descendente que vai vir dele
vai ser justamente um dos descendentes do Senhor Jesus Cristo, um dos descendentes do Messias. E aqui, queridos, nós paramos para pensar e para refletir nessas bênçãos que decorreram desse resgate. E quando nós pensamos no nosso resgate, nós também podemos enumerar muitas e muitas bênçãos que foram concedidas a nós por meio do nosso resgatador, por meio do resgate realizado por ele. Bênçãos para a glória de Deus. Você já parou para considerar como você era antes de Cristo? Qual era, né, o caminho que você estava andando e qual era o fim que você estava destinado? Quais eram os atos que você, então, antes de conhecer a Cristo, você tinha? Atos pecaminosos, atos que de fato traziam grande vergonha para você, destruição, que ofendiam a Deus. Então, quando nós pensamos hoje nos benefícios que nós temos do nosso resgate, queridos, nós só temos a agradecer a Deus, a glorificar ao Senhor, porque hoje nós somos libertos, hoje nós vivemos para a glória de Deus, hoje nós temos o sentido da vida, hoje nós somos pessoas de fato felizes e cumprindo aquele que é o propósito principal pelo qual nós fomos criados. Vivemos para a glória de Deus. E para finalizar, eu gostaria então de trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, não devemos ajudar o próximo visando nos beneficiar de alguma forma. É importante, queridos, nós colocarmos isso porque temos uma tendência natural a colocar os nossos interesses em primeiro plano. Nossa tendência natural é agirmos como este Senhor fulano e não como Boaz, e principalmente não como Cristo. Então, muitas vezes quando estamos pensando se devemos ou não ajudar alguém, nós também pensamos o que é que eu vou ganhar com isso? Pensamos, será que as pessoas vão me ver e vão me elogiar por conta dessa atitude? Será que vou ser reconhecido por isso? Então, nós devemos ajudar o nosso próximo, primeiro porque é um mandamento de Deus. Quando nós o obedecemos, nós estamos glorificando a Deus. Segundo, porque estamos também demonstrando amor para com o nosso próximo, então devemos sim ajudar. O nosso amor ele deve ser materializado em atitudes concretas. Então, precisamos ajudar, seja financeiramente, seja gastando o nosso tempo, seja compartilhando os nossos dons, seja orando pelos nossos irmãos. Então, devemos tomar muito cuidado para não praticarmos ações de bondade visando o nosso próprio benefício, não. A atitude de fato amorosa é aquela que busca o bem do próximo e coloca o próximo em primeiro plano, não a nós mesmos. Uma segunda aplicação que nós podemos retirar é que, uma vez que Ruth foi resgatada por Boaz, ela se tornou parte da família dele. Nós também, quando fomos resgatados por Cristo, também nos tornamos parte da família dele. A Bíblia diz que agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Que a nossa vida está debaixo do cuidado de Deus, da proteção, que há promessas maravilhosas tanto para essa vida quanto para a vida eterna. Então, queridos, tudo isso deveria nos tornar cada dia mais conscientes dos nossos privilégios em Cristo, dos benefícios que nós temos ao estarmos em Cristo e desfrutarmos desses benefícios. Uma terceira aplicação é que, uma vez que nós fomos resgatados, devemos demonstrar gratidão ao nosso resgatador. Essa gratidão ela se manifesta primeiro reconhecendo o valor daquilo que ele fez por nós. Nós estávamos completamente perdidos,
caminhando para a morte, para o inferno, e o Senhor nos resgatou. E aqui nós vamos perceber uma diferença entre o resgate de Ruth e o nosso. Quando Ruth resgatou Boaz, ela era uma mulher virtuosa. Então, quando Cristo nos resgatou, nós estávamos entregues ao pecado, nós estávamos vivendo uma vida nada virtuosa, mas ainda assim Ele nos amou, Ele se prontificou a trabalhar em nós e para que futuramente Ele possa nos apresentar como uma igreja santa, sem ruga, sem mácula e pura. Então, quanto mais ciente eu me torno, né, mais grato eu sou, mais desejoso eu sou de viver uma vida para agradar ao meu resgatador, mais desejoso eu sou de abandonar aquela vida de pecado, né, que ele tanto abomina, para viver uma vida que de fato reflita a santidade. Então, quando eu de fato estou consciente daquilo que Cristo fez por mim, eu tenho essa atitude. Eu passo a refletir o amor que Ele demonstrou para comigo, para com o meu próximo. Eu vou buscar cada dia mais imitá-lo nas minhas ações, buscar o máximo que eu puder a glória dele em minha vida. Então, a minha gratidão para com o meu resgatador, ela não deve ser apenas de palavras, mas deve ser também de atitudes concretas que mostram uma mudança na vida de alguém que antes estava preso, escravo, mas que agora é livre e que vive para agradar aquele que ele resgatou. Que Deus nos abençoe. Amém.